Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje nos encontramos aqui dia 3 de março, nessa quarta-feira, atentos à Palavra de Deus, nesse tempo da Quaresma. O Evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus discípulos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles aos quais ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos da nossa paróquia São José, a nossa intenção é sempre partilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus vem nos dar todos os dias. Nós somos profundamente marcados pelo nosso batismo, que é a nossa segunda identidade. E essa segunda identidade vai nos cobrar uma consciência desta identidade que deve nos acompanhar a vida toda. Ao sermos batizados, somos convidados e chamados a viver segundo o modo de Jesus. Fazer com que o meu gabarito humano se pareça com o gabarito humano de Jesus. Isso significa também que a gente esteja preparado para aquilo que não é bom, para aquilo que é a dificuldade, a brutalidade e a fragilidade humana. A nossa fé, atualmente, o que faz sucesso muito no mundo religioso é o sucesso, é o poder, é a fama, é o dinheiro, é a vaidade, é o aparecer. Então a gente é seguidor de gente de redes sociais. Quem muito aparece nas redes sociais tem muita atenção, então a gente vai, como nós gostamos do mundo dos artistas, gostamos do mundo dos super-heróis, gostamos do mundo dos grandes, a gente acaba sendo muito influenciado por essas pessoas midiáticas, somos muito influenciados por pessoas que aparecem por aí, viu? E que omitem as suas opiniões e às vezes nós vamos acreditando nisso. Mas é preciso a gente sempre lembrar que eu sou batizado em nome de Jesus Cristo. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso lembrar sempre de Jesus antes de discutir algum assunto, alguma referência na vida. Porque senão, às vezes, a gente escuta alguma coisa, a gente esquece que Jesus Cristo é colocado de lado e a igreja se torna Deus. A igreja não é Deus. A igreja tem um papel e a obrigação de ajudar as pessoas a encontrar um caminho até chegar a Deus e oferecer a Eucaristia para as pessoas. A missão da igreja é sempre mostrar caminhos e pistas para que o ser humano consiga fazer uma experiência de fé e ao mesmo tempo consiga chegar no coração de Deus. Para isso, há um preço, há uma cobrança. O Evangelho de hoje, ele é complicado, ele é difícil, porque ele trata de situações delicadas. Ele trata de um homem que tem consciência que está caminhando para a morte. Ele trata de uma mãe bem intencionada, pedindo privilégios e até certas regalias para os filhos. Ele trata de gente com ciúme dos outros.
ele trata de Jesus tentando dizer para os discípulos, não é este o caminho, não é este o que Deus espera de vocês. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E aí a gente sempre faz a pergunta, eu seria capaz de morrer por quem? Eu seria capaz de morrer por qual causa? Por que eu daria a minha vida? Eu dou a minha vida por isso. Não, eu aceito morrer por isso. Então, quer dizer, eu daria a minha vida por quê? E Jesus tem essa consciência, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Doar a vida em benefício dos outros, que os outros sejam salvos por causa da minha vida. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje? Jesus está caminhando para Jerusalém. Esse dado é importante nos 3 evangelhos sinóticos. Os 3 evangelhos sinóticos falam dessa viagem de Jesus. João é outro contexto. Então, o que nós temos? Um momento em que Jesus sai da periferia e vai para a grande cidade. Sai da Galileia e vai para Jerusalém. Nessa viagem, cada evangelista deu uma atenção especial. Lucas dedicou 10 capítulos, quase a metade. Mateus 2 e Marcos 1 capítulo. Então, nós temos uma viagem, uma saída de lugar. E no começo dessa viagem, Jesus chama os discípulos à parte. É interessante que ele chama à parte os seus discípulos. Ele disse, olha, o filho do homem, nós vamos para Jerusalém, o filho do homem será entregue pelo chefe dos sacerdotes, pelos doutores da lei. Quem são esses? Os religiosos. Doutores da lei são aqueles que interpretam a lei, que conhecem a lei. Os chefes dos sacerdotes são aqueles que mandam no ritual, são os representantes religiosos. Então nós estamos falando de contexto religioso. Nós vamos para Jerusalém e o Filho do Homem, que é o título que Jesus dá para a sua humanidade, quer dizer, o Filho do Homem é Jesus humano, é o Jesus feito carne e osso, igual a gente. Não é ainda o Jesus ressuscitado, é o Jesus humanizado, é Deus humanizado. Então, esse Deus humanizado, ele vai ser condenado pelos religiosos. E esses religiosos o entregará aos pagãos, que serão os romanos, poder romano. Eles irão condená-lo, flagelá-lo e o matarão. Porém, ao 3º dia ele ressuscitou. Diante desse anúncio, é um anúncio de coragem. Você tomar uma decisão de que você vai para um determinado local e ao mesmo tempo você vai perder a sua vida, mas existe a experiência da ressurreição, existe a experiência de uma vida conquistada, de uma vida buscada. Então a gente vê esse Jesus preparando os seus discípulos para o que vai acontecer em Jerusalém. No segundo momento do Evangelho, nós temos uma mãe bem intencionada. Ela não vai mal, porque Jesus está falando de um reino, mas ela não escutou o que Jesus disse a respeito da morte, da condenação, da rejeição e nem da ressurreição. Mas é uma mãe que escutou Jesus falar de um reinado, de um reino, de um poder. Na cabeça dela, bom, se meus filhos estão seguindo esse homem e esse homem vai ter um reinado, eu vou pedir algumas coisas para os meus filhos. E ela vai, olha, e se coloca em prontidão de ajoelhos e pede a Jesus, escuta, coloca meus filhos aí como ministros, um à sua direita, outro à sua esquerda, um de um jeito, outro de outro, dá um jeito aí de privilegiá-los, promovê-los. E Jesus diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo poder, vocês estão pedindo lugares de honra, vocês estão pedindo privilégio, vocês estão pedindo, de certa forma, uma corrupção, né? Aproveitando da amizade aqui, da influência da mãe. A mãe, ela é bem intencionada, ela não faz isso por maldade. Mas nós estamos falando de uma mãe que está pensando no bem dos filhos. Em outras passagens são os 2 meninos, os 2 filhos que pedem o lugar a Jesus. Mas agora é a mãe mesmo. A mãe é bem intencionada, ela não é má não. Ela quer o bem dos filhos. Mas é alguém ainda que não entendeu Jesus. E os filhos estão de acordo com a mãe, porque não interfere. E aí, o que nós temos? Jesus vai direto. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês aguentam beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem, não aguentamos. Eu disse, não, realmente. Que cálice é esse? É o cálice do martírio. É beber o sangue derramado. É o cálice do martírio. É essa coisa de dar a vida em resgate de muitos. É gastar a sua vida em benefício do outro.
é gastar a sua vida, por isso é o cálice do martírio. E Jesus disse, realmente, vocês vão passar pelo martírio sim, mas esse negócio de lugar privilegiado no céu não é comigo. Esse lugar aí, esse negócio de minha esquerda, direita, quem vai ser, quem não vai ser, isso não é comigo, isso é com Deus, é com meu Pai. Isso não é responsabilidade minha. Então Jesus está querendo dizer, ele não está preocupado e não é esse o caminho. Essa busca de privilégios, essa busca de honrarias, essa busca de poder, essa busca de lugares privilegiados, não é com Jesus no céu. Viu? Isso é o que domina muito a nossa vida, porque a gente busca isso. A gente busca isso. Quando a gente vê uma pessoa importante, com poder, a gente quer estar ao lado, quer tirar uma foto, a gente quer aparecer ao lado dela. Quando a gente vê uma pessoa muito famosa, a gente quer estar presente no mundo do poder dela. E o que a mãe quer é isso. Eu quero que meus filhos estejam presentes no mundo do seu poder, ao seu lado. E a gente busca muito isso na vida. Eu quero estar ao lado e no mundo daquele que tem poder, que manda, que tem um reinado. Num outro momento, o que acontece? Jesus resolveu o problema com a mãe e com eles. Ele disse, olha, não é esse o assunto não. E aí os outros 10 ficam sabendo e ficam com raiva. O fato deles ficarem com raiva é que todos estão pensando a mesma coisa. Eles não entenderam Jesus com o discurso, o Filho do Homem vai ser entregue pelos chefes dos sacerdotes, pelos doutores da lei, aos pagãos que irão torturá-lo, flagelá-lo, matá-lo, mas ele ressuscitará. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam que estão diante de um Deus que ele vai doar a vida para nos salvar. Viu? Que Deus não está submetido à lógica do mundo. Que Deus não está submetido aos esquemas de poder do mundo. Que Deus não está submetido à lógica da grandeza do mundo. Que Deus está submetido a outra lógica e a outro princípio da vida. E por isso Jesus desconversa a mãe, desconversa os dois, mas o fato dos 10 ficarem com raiva é porque todos os 10 também estão querendo a mesma coisa. Só por que eles vão ter um lugarzinho lá do seu lado e nós não? E nós aqui? Nós também somos. Então, quer dizer, todos os discípulos estão pensando na lógica do poder, viu? Não na lógica do serviço. Estão pensando na lógica do ganhar, do privilégio, e não na lógica do serviço. Aí Jesus tem que fazer uma reuniãozinha. Jesus tem que chamar todos, vem cá. Escuta, esse mundo que nós vivemos, esse pessoal aí que manda, esses governantes, esses tiranos, eles têm poder de fazer o que quer. Eles mandam e desmandam. Esse é o mundo que nós vivemos. Viu? Quem está no poder manda e desmanda. E se você não obedece, você é eliminado. Eles são tiranos. Mas eu queria dizer para vocês que entre nós não deve ser assim. Entre nós não deve ser assim. Eu queria dizer para vocês que estão me seguindo que não é essa a lógica de Deus. Eu queria dizer para vocês que estão me seguindo que Deus não está interessado nesse poder do mundo. Deus está interessado no poder da vida eterna, no poder da ressurreição, no poder da vida que não acaba, no poder da vida eterna. Viu? Deus está interessado nesse poder de ressuscitar e ir morar com Ele na eternidade. Deus não está submetido a essas lógicas de títulos, cargos, privilégios, poder. Não é isso. Então, no mundo é assim. Eu queria dizer que aqui não, aqui tem que ser diferente. Aqui quem tem que ser diferente. E aí que às vezes a gente se questiona tanto em que as nossas comunidades são diferentes do mundo que busca o poder, o privilégio, a vaidade, sucesso, a lógica do mercado, né? A gente vive muito guiado pela lógica do mercado. O que é a lógica do mercado? É que sempre irá melhorar, sempre irá melhorar. E a gente descobriu que a pandemia diz que não, às vezes não melhora não, às vezes piora. Meu primeiro ano de pároco aqui, eu aprendi e tentei entender como funciona a paróquia, estive presente em tudo, procurei acompanhar tudo, ver tudo, rezar e guardar no meu coração e observando. E aí, no final do ano, eu pensei, nossa, acho que esse ano, próximo ano, eu já sei o que a gente pode melhorar, o que não pode, o que a gente pode mudar, o que não pode. Acho que a gente vai conseguir dar um passo. Veio uma pandemia, travou tudo, 8 meses fechado.
viu? E a gente aí preocupado, e agora, como será a vida? Graças à bênção de Deus, aos nossos benfeitores e dizimistas, a gente sobreviveu, a gente passou por tudo isso, a gente não acabou com isso. Meu medo de ter que pegar o dinheiro das comunidades, que trabalhou tanto e lutou tanto para ter uma reservinha lá na sua comunidade, eu ter que pegar tudo aquilo que eles fizeram para poder sustentar a estrutura paroquial, essa angústia e essa dúvida, e nesse ano não vai ser diferente, enquanto não terminar o processo de vacinação e a gente se reorganizar e a gente não vai poder fazer muita coisa, a gente vai poder oferecer missa e acho que é isso mesmo que interessa, é o que a gente pode fazer. Vamos rezar, depois a gente pensa em outras coisas, viu? Se acabar os recursos, acabou, a gente vai para o sinaleiro, sei lá, viu? Claro que não precisa disso, o povo é generoso, os paroquianos nossos são bons, principalmente os silenciosos, os mais humildes, é gente de coração que sabe o valor dessa igreja para essa cidade. Então, o que nós temos agora? Isso. Então, Jesus chama e dá uma dura neles. Pessoal, não é isso. Vocês estão aí disputando cargo, poder, quem vai ser, quem não vai ser, quem vai ser bispo, quem vai ser cardeal, quem vai ser pároco, quem vai ser provincial. Vocês estão brigando, lutando por isso? Não é isso. Você pode assumir qualquer título, mas lembre-se que a sua função é colocar-se à disposição e servir. E servir significa, eu tenho que cuidar daquilo que é a minha responsabilidade. Eu tenho que zelar daquilo que me foi confiado. Eu tenho que zelar das pessoas que me foi confiado. Zelar para que não desanime, às vezes a gente tem que ser duro e convidar a conversão. Às vezes a gente tem que dizer para a pessoa, olha, acho que é melhor você deixar de ser católico, que não vai. E acho que às vezes a gente tem que falar isso, eu acho que algumas pessoas que se comportam de certas formas, seria muito mais honesto se elas fossem ateias ou pagãs, porque elas estão traindo Jesus Cristo, não se comportam conforme o Evangelho. Não existe bondade, misericórdia, existe raiva, ódio, ofensa, brutalidade. Então a gente vai vendo Jesus chamando, olha, o mundo é assim, mas entre nós deve ser diferente. E acho que isso serve para nós. Olha, as redes sociais são violentas, viu? Há muita violência nesse mundo virtual, há muita violência nisso, mas entre nós não. Entre nós não. Não partilhe aquilo que você não sabe, não partilhe aquilo que você desconhece, não partilhe aquilo que você não tem certeza, não divulgue maldade. Se for para divulgar algo que você não tem certeza, que seja para ser coisas boas, não coisas ruins. Se você quer partilhar algo que você não tem certeza, não conhece e não sabe, seja algo bom, uma notícia boa, viu? Mas não algo ruim, porque isso demonstra uma irresponsabilidade da nossa parte. Por isso serve para nós assim, olha, as redes sociais estão assim, violentas, agressivas, muita gente gritando, berrando e condenando, e frases assim de ataques, né? E gente assim ultraconservadora, não gosto dessa turminha não, eu não gosto mesmo, viu? Gente ultraconservadora, gente ultra-radical, aí o radicalismo entra tanto para o conservador quanto para os liberais, viu? Então essa turminha assim de um livro, de uma ideia só, né? Dessa turminha que só consegue, é aquela que os professores dizem, desconfia de quem só lê um livro e só consegue citar um livro e só consegue citar uma fonte. Desconfia de um cristão que só consegue ler a Bíblia e não consegue ver mais nada além da Bíblia. Desconfia de alguém que só lê alguma coisa de uma área só e não consegue ler nada mais do que aquilo. Porque a vida é muito mais do que isso. Por isso a minha prece hoje é que a gente tome cuidado. Que a gente tenha a coragem de Jesus de dizer aquilo que não vai bem na vida. Que Jesus está fazendo isso. Jesus está partilhando algo que não vai bem na vida com os seus. Que a gente não tenha a ingenuidade de uma mãe de ficar pedindo a Deus coisas do mundo. Poder do mundo, privilégios do mundo, honrarias do mundo, vaidades do mundo. Que a gente não fique com raiva de quem está interessado em subir na vida. Que a gente escute Jesus dizendo, se você quer ser o maior, seja o primeiro a servir. Se você quer fazer a vontade de Deus, lute para que o mundo melhore. Lute para que as coisas melhorem. E não fique apegado ao seu mundo pequeno, que às vezes... Por isso a minha prece hoje é que Deus abençoe a todos nós.
Talvez a reflexão for um pouco mais longe hoje, preciso começar a colocar freio nisso, mas é importante porque é muita coisa no Evangelho de hoje que se refere a nós, diz a nossa vida, aos nossos interesses, a nossa busca, a nossa raiva. E aí Jesus está querendo dizer que é outra coisa, Ele veio aqui para servir a você. Jesus veio aqui para dar a vida por você. E não é uma história romântica, é uma história assim muito difícil da gente entender, porque é Deus oferecendo a vida dele para que a gente saia do mundo do pecado e da maldade. Por isso que Deus ilumine e abençoe a todos nós. Um abraço e até mais.